O fundo imobiliário Risa Terrax tem como foco principal proporcionar retornos consistentes aos investidores a longo prazo por meio de 3 estratégias distintas: Sale e Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Com atuação voltada para o território nacional, o fundo concentra suas operações nas regiões brasileiras reconhecidas pela produção de grãos e fibras. Neste vídeo, vamos fazer uma análise do novo relatório gerencial de março de 2024 para sabermos se o fundo vale um estudo para uma carteira de ativos. Vale lembrar que o vídeo não é uma recomendação. Bem-vindo ao canal De Olho no Dividendo. Olhando para o relatório gerencial de março, temos que o fundo é gerido pela Risa, a administração é do Banco Genial, não possui consultoria imobiliária, teve IPO em outubro de 2020, o prazo do fundo é indeterminado, o fundo é aberto para investidores em geral, o código é RZTR11, já fez 4 emissões desde o IPO, possui quase 19 milhões de cotas, a taxa de administração é de 1,25%. Possui taxa de performance de 20% acima de CDI, mais 2% ao ano. A divulgação dos rendimentos é no último dia útil do mês, a data ex-direitos é no primeiro dia útil, e o pagamento é no quinto dia útil. No item Panorama de Fundos Imobiliários, temos que em março, o IFIX teve alta de 1,43%, acumulando 2,92% em 2024. Enquanto o Ibovespa caiu 4,53% no primeiro trimestre de 2024. Nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, indicando possível redução em breve. No entanto, há cautela devido aos dados econômicos robustos. No Brasil, o Copom reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano, mas expressou preocupação com a inflação. Isso causou um descolamento temporário entre as taxas locais e o Tesouro Americano, que estavam altamente correlacionados. Em impactos em fundos imobiliários, temos que a queda da Selic beneficiou o IFIX e os fundos imobiliários, devido à sua correlação negativa com os juros. Foi observado um aumento nas compras de fundos imobiliários devido à escassez de ativos isentos após mudanças regulatórias e tributárias em 2023. A previsão é que o mercado de fundos imobiliários ganhe força este ano, tornando-se uma das principais opções com tributação isenta, e oferecendo taxas de juros mais favoráveis para as empresas. Sobre o agronegócio e safra do Terrax, temos que em março, a colheita de soja avançou pelo país, enquanto o plantio do milho safrinha e o desenvolvimento do algodão safrinha foram positivos no centro-oeste. As chuvas beneficiaram o milho e o algodão nas fazendas do fundo, e o clima também favoreceu as lavouras no nordeste. No Maranhão e Piauí, a colheita de soja está em andamento com produtividade próxima à média dos últimos anos. Na Bahia, a colheita de soja e o desenvolvimento do algodão ocorrem conforme o esperado, impulsionados pelas chuvas na região. Sobre a commodity soja, temos que no final de março, 71% da área plantada já estava colhida, um pouco menos que no ano anterior. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideram na conclusão da colheita. Apesar da valorização recente do grão, apenas 46% da safra foi vendida, pois os produtores aguardam melhores preços. A safra argentina está se recuperando, com estimativas entre 50 e 54 milhões de toneladas, contrastando com os 28,9 milhões de toneladas da safra anterior. Os preços do grão aumentaram, com o indicador CPEA em Paranaguá subindo 7,44%, custando R$ 124 por saca, e as cotações da Bolsa de Chicago fechando em alta de 4,71%. Sobre a commodity milho, a colheita da safra de verão atingiu 46% da área em março, com previsão da Conab de produção de 113 milhões de toneladas, 13% menor que a safra anterior. Esta redução pode sustentar os preços nacionais devido à alta demanda esperada no segundo semestre. A antecipação da colheita da soja impulsionou o plantio do milho segunda safra, quase concluído no final do mês. Nos Estados Unidos, as projeções indicam uma área de plantio 5% menor. No Brasil,
O indicador do milho na BM&F Bovespa teve queda de 0,72%, com a saca cotada a R$ 61,78, e o contrato futuro em Chicago fechou com aumento de 2,93%. Sobre a commodity algodão, temos que com o plantio concluído na primeira quinzena do mês e chuvas favoráveis, a Abrapa estima um aumento de 15,4% na área plantada e 7,7% na produção de algodão no Brasil, alcançando 3,5 milhões de toneladas na safra 23/24. Nos Estados Unidos, a área de plantio prevista é 4% maior que a safra anterior, totalizando 2,86 milhões de hectares. O preço da pluma na Bolsa de Nova York caiu 9,59%, encerrando o mês a pouco mais de $91 por libra-peso, e no mercado interno, a arroba de pluma foi cotada a R$ 135,23, com queda de 6,30%. Em resultados, informa que no começo de abril, o Risa Terrax distribuiu 90 centavos por cota, referente a março, com um dividend yield de 0,94%. A cota no mercado secundário teve variação de R$ 97,44 para R$ 96,25, resultando em um retorno total bruto negativo de 0,35%. O fundo teve receita imobiliária de cerca de 14 milhões, e pouco menos de 4,1 milhões de receitas financeiras, resultando em pouco mais de 16 milhões pós-despesas. Isso equivale a 87 centavos por cota, porém distribuiu 90 centavos, e tem R$ 3,02, proveniente de saldo de resultado acumulado a receber, correspondente ao fluxo de pagamentos futuros da Fazenda Roma, valor que foi ajustado com base em uma projeção de IPCA. Vale lembrar que os fundos de investimentos imobiliários são obrigados a distribuir em forma de proventos 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa a cada semestre. Em atribuição de performance, podemos ver quanto é apurado por ativo do fundo. Em Terrax versus CDI aparece a rentabilidade do fundo, que vem ganhando desde seu IPO. Em perspectiva, a gestora informa que anunciou 5 termos de compromisso de compra e venda para adquirir propriedades em diversos municípios, totalizando R$ 360 milhões. Está em processo de formalização desses contratos, e quando concluídos, terá alocado toda a oferta da terceira emissão de cotas e 78% da quarta emissão. Com a redução da Selic para 10,75% ao ano, as operações de Sale e Leaseback e Buy to Lease se tornam mais atrativas, especialmente com taxas médias atuais de 12,78% ao ano. A gestão está negociando novas operações com taxas acima dessa média. A segunda parcela da venda da Fazenda Roma deve ser recebida no final de maio, conforme previsto no relatório de setembro de 2023. Os rendimentos dessa venda serão distribuídos ao longo do ano, equilibrando os ganhos dos arrendamentos para garantir maior estabilidade nos dividendos. Em portfólio, informa que a alocação do fundo está em 69%. Em março, o caixa ficou em 7%, com alocação alvo de 3%. Buy to Lease ficou com 28%, com alocação alvo de 30%. Sale e Leaseback ficou com 53%, com alocação alvo de 57%. E Land Equity ficou com 12%, com alocação alvo de 10%. Podemos observar que Sale e Leaseback gera mais receitas para o fundo. Analisando as estratégias do fundo, temos que, em Sale e Leaseback e Buy to Lease, o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária devido à opção de compra pelo arrendatário. Riscos: o principal risco é a taxa de juros, já que as operações têm taxas pré-fixadas. Aumentos nos juros reduzem a atratividade do fundo, enquanto quedas a tornam mais atrativa. Mitigantes: as aquisições são feitas com deságios de 30% a 50% do valor de mercado. Os recebimentos dos arrendamentos são antecipados e aplicados em títulos indexados ao CDI, garantindo correção. Retorno: o retorno vem dos contratos de arrendamento com opção de recompra. Em caso de default, o fundo pode vender o ativo pelo valor de mercado. A gestão busca retornos próximos a 13,50% ao ano, muito superiores aos 3% de um arrendamento tradicional.
Qual é a principal diferença do Terrax em relação a outros fundos que investem em títulos de dívida como fundos imobiliários e fiagros? O gestor informa que o risco de calote é menor. Em caso de inadimplência, a opção de recompra é cancelada, beneficiando o fundo com a valorização imobiliária acumulada. Além disso, os ativos são propriedade do fundo, ao contrário de operações de dívida com garantia imobiliária, que precisam ser executadas e levadas a leilão em caso de default. Na estratégia de Land Equity, o Terrax adquire ativos com potencial de valorização ou abaixo do valor de mercado, obtendo retorno via arrendamento ou venda do ativo. Os principais riscos incluem variações no preço das commodities, liquidez e riscos climáticos, questões fundiárias e ambientais. Para mitigar esses riscos, a gestão conta com conhecimento regional, boas práticas jurídicas e de crédito, além de experiência em diligência e no mercado de commodities. A equipe da RISA tem vasta experiência em transações imobiliárias rurais. O potencial de retorno é significativo, com a expectativa de rendimentos próximos a 30% ao ano, considerando o histórico de valorização das terras nas regiões de atuação do fundo. O gestor conclui que o Terrax é um fundo multiestratégia, inicialmente focado em operações de sale e leaseback e buy to lease, visando rendimentos recorrentes compatíveis com o risco. Com o crescimento do fundo, a alocação na estratégia de Land Equity deve aumentar, buscando ganhos de capital e maiores retornos. O mercado de terras agrícolas oferece diversas oportunidades com boa relação risco-retorno. A gestão está ativamente buscando e avaliando ativos para a composição da carteira do Terrax. No anexo 1, o fundo informa as áreas das propriedades, demonstrando as localizações dos 15 ativos, a área total e área de plantio remanescentes, que estão com um total de 62.972 e 37.815 hectares, respectivamente. O item Culturas são as commodities. Mostra também a operação de aquisição, demonstrando a tese de investimento, valor de aquisição, saldo remanescente e valor por hectare. Além disso, mostra as operações de arrendamento, demonstrando opções de compra, arrendatário, taxas, total de 12,78% e vencimento de arrendamento. Mais abaixo, o fundo informa detalhes dos ativos do seu portfólio. O RZTR11 está cotado até o momento de gravação deste vídeo em R$ 97,38, com um ótimo dividend yield de 12,06%. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações aumentam, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual menor. E isso podemos ver na variação da cota, que está subindo cerca de 33,64%. O fundo tem liquidez de cerca de 4,87 milhões de reais e um P sobre VP de 0,99, indicando que está com um desconto de 1% frente ao seu valor patrimonial. No site Investidor 10, indica que se fosse investido R$1.000 no fundo há um ano, o investidor teria a rentabilidade de R$ 1.336,35, considerando o reinvestimento dos dividendos. Uma média de R$ 28,00 de rentabilidade por mês. Nada mal. Diante do panorama apresentado, é essencial analisar os riscos antes de investir no RZTR11. Embora possa representar uma boa oportunidade, especialmente devido ao desconto e ao atraente dividend yield, é crucial considerar que o dividendo padrão do fundo é de 85 centavos. Isso, com a cota atual de R$ 97,38, resulta em uma rentabilidade aproximada de 10,5% ao ano. O histórico do fundo revela distribuições de dividendos que chegaram a R$ 1,25 e até R$ 1,40 por cota, impulsionados por lucros de fazendas. Observando seu desempenho, a faixa de retorno é considerada positiva.
Após a avaliação, acredito que o RZTR11 merece ser investigado para compor uma carteira de fundos imobiliários. Vale ressaltar que isso não constitui uma recomendação. Se este vídeo foi útil para seus estudos, considere dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos. Agradeço pela sua atenção e até breve.